Boa noite. Boa noite. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, desmente o ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid. Mayra diz que Pazuello soube da escassez de oxigênio hospitalar em Manaus 2 dias antes do que ele revelou em depoimento. O relator Renan Calheiros lista ao menos 11 contradições. A secretária volta a defender a cloroquina e admite que o governo orientou o uso do medicamento sem comprovação científica. Autoridades da saúde ainda discutem como evitar que a variante indiana se espalhe pelo Brasil 5 dias depois da confirmação do primeiro caso. A Fiocruz retoma a produção de vacinas com a chegada de insumos da China. A Polícia Civil do Rio impõe sigilo de 5 anos a informações sobre operações. Inclusive a do Jacarezinho, que deixou 28 mortos. O Jornal Nacional está começando. Cinco dias depois da confirmação do primeiro caso da variante indiana no Brasil, a Anvisa e o Ministério da Saúde continuam discutindo quais medidas tomar para conter a disseminação. A estrutura na rodoviária do Tietê, a maior do país, estava pronta logo cedo, mas o ônibus que seria fiscalizado atrasou e só deve chegar a São Paulo amanhã. O objetivo da medida é tentar conter a disseminação da variante indiana do coronavírus. A mesma tentativa foi feita com a cepa detectada pela primeira vez em Manaus em dezembro e não deu certo. Nós tentamos fazer isso com a P1, mas no momento que nós estávamos organizando toda a estrutura para fazer a barreira sanitária aqui no terminal, foi constatado que ela já estava disseminada, infelizmente, no município. A determinação é verificar exclusivamente os passageiros com sintomas da Covid que chegarem do Maranhão, estado que registrou os primeiros casos da variante indiana na semana passada. Passageiros que chegam da Argentina, país que já tem casos confirmados da variante indiana, não passam pela checagem. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje em Brasília que já existem casos suspeitos em outros lugares do país. Tem aqui, tem em São Luís, né? Tem no Pará e Juiz de Fora ou em Campos. É porque tem que fazer o sequenciamento genético, sabe? Isso demora de 5 a 8 dias para sair o resultado do sequenciamento genético. Aí esperamos os resultados, mas os cuidados já estão sendo tomados, o isolamento, né? No aeroporto de Congonhas, que opera voos domésticos, nenhuma nova medida sanitária foi adotada. O governo federal proibiu voos diretos vindos da Índia, Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul, mas não estabeleceu nenhum controle em relação a outros países onde a variante indiana já foi confirmada. Uma plataforma científica já registrou mais de 7.500 infecções pela variante indiana em pelo menos 50 países. Na lista ainda não aparece o caso registrado aqui no Brasil. Estão as confirmações de casos da Argentina, México e vários países europeus, de onde os voos continuam chegando sem restrições. Um brasileiro que trabalha na Índia testou positivo no Aeroporto Internacional de São Paulo no último sábado. Segundo a Vigilância em Saúde do Rio, de Guarulhos ele pegou uma conexão para o Rio e ficou num hotel ao lado do Aeroporto Santos Dumont. De lá foi para Campos dos Goitacazes, onde mora e deve cumprir a quarentena. O brasileiro chegou em um grupo de 8 pessoas, 6 do Rio, uma do Espírito Santo e uma da Bahia. A Anvisa disse que comunica os estados para o monitoramento. Anderson Brito, pesquisador da Universidade de Yale, critica as restrições pontuais feitas pelo governo. E apenas agora é que fomos nos atentar sobre a necessidade de se fazer teste em pessoas que chegam no país vindas de fora. Mas estamos apenas investigando aquelas pessoas que têm algum sintoma. E aí está o erro, porque muitas pessoas nem sintoma têm, mas elas podem ter o vírus. Com esse protocolo falho, nós estamos basicamente de braços abertos, recebendo variantes sem sequer saber. Em Brasília, mais uma reunião entre a Anvisa e o Ministério da Saúde terminou sem definição de medidas. Discute-se, por exemplo, como fazer a testagem em pessoas que viajem a partir de áreas do Brasil onde há casos da variante indiana. Outra proposta é que viajantes sujeitos à quarentena, mesmo sem sintomas,
sejam encaminhados a locais específicos. Hoje, o Ministério da Saúde começou a distribuir doses para antecipar a vacinação de 202 mil portuários e aeroportuários. Agentes de saúde começaram a testar passageiros num terminal marítimo de São Luís. Os testes foram feitos na área de embarque e desembarque do ferryboat, por onde passam 72 mil pessoas por dia entre São Luís e a Baixada Maranhense, uma das regiões mais populosas do estado e importante via de acesso ao Pará. O Maranhão recebeu 600 mil testes do Ministério da Saúde para uma testagem em massa no estado. Todo passageiro que chega ou sai de São Luís pelo ferryboat tem que passar por esse corredor aqui, ó. E logo ali foi montado um centro de testagem, onde o passageiro pode optar por fazer ou não o teste. E logo no primeiro teste feito hoje, um susto e uma surpresa. A dona Maria, primeira voluntária, fez o teste antes de embarcar. Deu positivo, fazer o quê? Ela teve o sangue coletado para análise no Instituto Evandro Chagas, no Pará, e vai fazer um mapeamento genético da amostra. Depois foi encaminhada para uma UPA. O terceiro teste, numa pessoa que preferiu não aparecer, também deu positivo. Ele vai ser encaminhado para uma sala que a gente tem aqui para ser coletado o PCR. Vai ser sequenciado esse RT-PCR para poder saber se é a cepa indiana ou qualquer outro tipo de cepa que esse paciente possa estar contaminado. Nos próximos dias, o governo do estado e o Ministério da Saúde prometem montar barreiras sanitárias nos aeroportos de São Luís e de Imperatriz, a segunda maior cidade maranhense, e no complexo portuário do Itaqui. Essa fiscalização cabe à Anvisa, mas o governador Flávio Dino, do PCdoB, vai editar um decreto para compartilhar a competência. Todos os navios, todos os portos, assim como também os hotéis, passam a ser obrigados a notificar a vigilância sanitária do governo do estado no caso da presença de estrangeiros que podem eventualmente implicar a proliferação de novas variantes. O Maranhão começou a utilizar as 300 mil doses extras de vacina enviadas pelo governo federal. Um posto de vacinação foi montado na área portuária para vacinar os trabalhadores. Essa reportagem mostrou clarissimamente por que a ciência, os cientistas defendem tanto a necessidade de testagem. Testaram pessoas, 2 estavam com Covid, não sabiam que estavam com Covid e deixaram de embarcar. Olha quanta gente foi protegida de se contaminar porque houve testes antes do embarque. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil, calculada pelo Imperial College de Londres, subiu para 1,02. Teoricamente, cada 100 pessoas infectadas agora transmitem o vírus a outras 102. Na semana passada, a taxa era de 0,91. Vamos ver agora os números reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa sobre a pandemia no Brasil. Alan Severiano mostra pra gente. Alan, boa noite. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. O país registrou 2.198 mortes por Covid de ontem para hoje. Já são 452.224 vítimas. Nas últimas 24 horas foram confirmados 74.845 novos casos, totalizando 16.195.981. A média de casos segue estável, mas com aumento de 8% em 2 semanas. São, em média, 65.785 novos casos por dia. A média de mortes tem redução de 6% dentro da estabilidade. São, em média, agora 1.835 mortes por dia no país, o menor patamar desde o dia 14 de março. No mapa agora, a situação dos estados. 3 aparecem em alta, em vermelho, maiores aumentos no Mato Grosso do Sul e no Amapá. Em estabilidade, em amarelo, são 17 estados. Em azul, com queda na média de mortes, 6 estados e o Distrito Federal. Distrito Federal e Acre tiveram as maiores reduções. Agora os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 451.973 pessoas receberam a primeira dose e 278.725 a segunda, ou seja, em 24 horas, 730.698 doses foram aplicadas. O total de vacinados com a primeira dose no Brasil é de 42.991.742, o equivalente a 20,3% da população. O total da segunda dose chegou a 21.214.582, ou 10,02% da população. O país ultrapassou, finalmente, a marca dos 10%. De cada 10 brasileiros, 1 tomou a segunda dose. 24 estados do Distrito Federal atualizaram dados hoje, em azul escuro, os que mais aplicaram a primeira dose. Os 5 primeiros são, pela ordem, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
A meta da campanha é vacinar os brasileiros com 2 doses para completar a proteção contra a doença. A partir de hoje, nós vamos destacar também como está o andamento da segunda dose nos estados. Em verde escuro, os que mais aplicaram a segunda dose em relação à população. Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul estão na casa dos 12%. Depois vem São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Vamos ver agora como é que está o Brasil em relação ao mundo. Hoje, a lista dos países com o maior percentual da população vacinada com 2 doses. Os dados são do site Nosso Mundo em Dados, que é ligado à Universidade de Oxford. Eles têm uma defasagem de alguns dias e mostram o Brasil com 9%, um percentual ligeiramente menor do que o que foi divulgado hoje. Olha só, países pequenos como Seychelles, San Marino e Israel lideram um ranking por volta de 60% da população vacinada. Mas vários países populosos e também alguns dos nossos vizinhos vacinaram muito mais do que o Brasil, como Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguai, Espanha, França e Alemanha. O Brasil aparece na posição de número 58. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata e Bonner. Obrigado, Alain. A Fiocruz retomou hoje a produção da vacina Oxford AstraZeneca. Com a matéria-prima que chegou da China no sábado, a fundação pretende fabricar 12 milhões de doses. Chegou hoje uma nova remessa de IFA para a Coronavac. O Butantan afirma que o lote é suficiente para 5 milhões de doses. A produção está parada desde o dia 14. A seguir, a Polícia Federal afirma ao STF que tem indícios fortes contra o ministro Ricardo Salles e o presidente afastado do IBAMA. A Polícia Civil do Rio impõe sigilo de 5 anos sobre todas as operações, inclusive a do Jacarezinho. A Justiça do Rio absolveu um dos réus do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, em que morreram 10 garotos em 2019. O monitor Marcos Vinícius Medeiros respondia por incêndio culposo, qualificado e lesão corporal. A Justiça também rejeitou a denúncia contra o ex-diretor de base Carlos Noval e o engenheiro Luiz Pondé. A ação penal vai prosseguir contra o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, e mais 7 réus. A Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro impôs sigilo de 5 anos a todos os documentos de operações desde junho do ano passado, inclusive a do Jacarezinho. A operação mais letal da história do Rio de Janeiro deixou 28 mortos e muitos questionamentos sobre a ação policial. Moradores relataram invasão de casas, celulares confiscados, cenas de crime desfeitas e o mais grave, denúncias de execuções. Policiais foram acusados de matar suspeitos que já tinham sido rendidos. Mas as informações sobre o que aconteceu na favela do Jacarezinho, no dia 6 deste mês, não vão ser conhecidas pela população tão cedo, se depender da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Secretaria de Polícia Civil impôs sigilo reservado de 5 anos a qualquer informação sobre a operação na favela e a todas as outras operações policiais feitas nos últimos 12 meses. Foi a resposta a pedidos de acesso às informações feitos pelo G1 e a Globo News. A Polícia Civil informou que a divulgação dos dados pode comprometer ou causar riscos a planos e operações estratégicas dos órgãos de segurança do Estado. Desde o dia 5 de junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu restrições às operações em favelas, que só podem ser realizadas em casos excepcionais. De lá até agora, foram 524 operações em favelas, feitas pela Polícia Civil e a PM, o que dá mais de uma por dia. A Polícia Civil informou que vai dar informações apenas para os órgãos de investigação, como o Ministério Público e as corregedorias. Mas entidades de defesa dos direitos humanos criticaram a decretação do sigilo e dizem que a medida pode comprometer o controle das operações policiais e a transparência das investigações. A Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, considerou o sigilo uma tentativa de ocultar informação de interesse público. Nesse caso, existe então um claro conflito de interesses, porque a Polícia Civil, que investiga se os próprios agentes violaram a lei, decide agora decretar o sigilo de informações sobre a operação. A Ordem dos Advogados do Brasil criticou a decretação do sigilo. O que causa estranheza é esse prazo tão longo, né? O Estado deve dar uma resposta
para o que ocorreu no Jacarezinho, né? Seja pela morte de um agente público que morreu em serviço, né? Seja pela apuração mais letal da história do Rio de Janeiro. Pedro Abramovay, diretor de uma rede internacional de promoção de justiça, também é contra o sigilo. Se você coloca esse sigilo, você impede que a população tenha acesso a saber o que são operações de conflito, onde a polícia estava se defendendo. A gente só vai saber se isso está acontecendo se houver total transparência das polícias para explicar por que elas entraram, quais os protocolos e quais os resultados dessas ações de maneira concreta. Manifestações públicas nos Estados Unidos lembraram hoje um ano da morte de George Floyd, que desencadeou protestos e fortaleceu o movimento Vidas Negras Importam. Depois de um encontro a portas fechadas com o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris na Casa Branca, parentes de Floyd fizeram uma homenagem. George Floyd! Em Minneapolis, manifestantes se reuniram no local em que ele morreu asfixiado por um policial. Derek Chauvin foi condenado por 3 crimes no mês passado e pediu um novo julgamento. Ele pode pegar até 40 anos de prisão. O Prêmio Nobel da Paz e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, disse hoje que a economia brasileira pode encolher 17% até 2048 se o país não adotar medidas para combater o aquecimento global. Al Gore participou do evento virtual Cidadão Global 2021, promovido pelo jornal Valor Econômico. O ambientalista falou sobre a preocupação mundial com o desmatamento na Amazônia, a necessidade de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa e de agir contra as mudanças climáticas. Al Gore afirmou ainda que os setores público e privado precisam aumentar o investimento em matrizes energéticas mais sustentáveis, como a energia solar e a eólica. This is what is needed, a complete rethink of the relationships among business, investors, markets, governments, and society. Embracing the sustainability revolution is the best way to rebuild our economy for the long run, to tap into markets of the future and create good and green jobs. We urgently need governments worldwide to act. Num documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirmou ter provas contra o presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, na investigação que apura exportação de madeira ilegal. O documento citou ainda fortes indícios contra o ministro Ricardo Salles. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. A Polícia Federal diz que crimes do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, estão já configurados e cita fortes indícios contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A conclusão dos investigadores está na representação apresentada pela PF ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para pedir autorização para medidas de busca e apreensão e quebras de sigilo contra os investigados, inclusive Ricardo Salles, na Operação Aquanduba, que apura um suposto esquema montado para facilitar o contrabando de madeira ilegal para fora do país. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, que foi afastado do cargo, é acusado de assinar um despacho que permitiu a exportação de produtos florestais sem a autorização de exportação, um documento obrigatório emitido pelo IBAMA desde 2011. Esse despacho de Eduardo Bin, assinado em fevereiro de 2020, já foi suspenso por Alexandre de Moraes. No documento a que a TV Globo também teve acesso, a polícia escreve que a documentação e demais dados reunidos nos presentes autos lançam um pouco de luz nos fatos que antecederam e se seguiram à expedição desse despacho interpretativo pelo senhor Eduardo Fortunato Bin e apontam fortemente para a possível existência de grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais, dentre outros crimes. Mais do que isso, da documentação, oitivas e demais documentos, extraem-se, a nosso ver, fortes suspeitas do envolvimento do senhor ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, autoridade com prerrogativa de foro perante essa corte, a exigir a atuação enérgica e eficaz dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, notadamente esse Supremo Tribunal Federal. Os investigadores da Polícia Federal analisaram as circunstâncias e os fatos que aconteceram antes e depois de Eduardo Bin assinar o despacho que liberou a exportação de madeira sem a autorização do IBAMA.
e chegaram à conclusão de que o presidente do IBAMA se empenhou pessoalmente em atender o pedido das empresas madeireiras para legalizar a madeira apreendida nos Estados Unidos. De acordo com a PF, contra Eduardo Bin já estão configurados os crimes de facilitação de contrabando e de advocacia administrativa, mas as investigações não param por aí. Na representação, a PF também escreveu que servidores que atuaram em prol das exportadoras foram beneficiados pelo ministro com nomeações para cargos mais altos, ao passo que servidores que se mantiveram firmes em suas posições técnicas foram exonerados por ele. A PF registra ainda que parte das empresas envolvidas tiveram, nesses últimos 2 anos, uma série de comunicações ao COAF por operações suspeitas. Da mesma forma, pelo menos 2 dos servidores investigados também apresentaram operações suspeitas. Segundo o documento, a polícia também identificou operações suspeitas realizadas nos últimos 2 anos por intermédio do escritório de advocacia em que Ricardo Salles é sócio, junto com a mãe dele. Nós não tivemos retorno nem da assessoria do ministro Ricardo Salles, nem da assessoria de Eduardo Bin. A chuva no norte do Brasil começou a perder força e a Anne traz os detalhes para a gente. Boa noite, Anne. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Dá uma olhada no nosso mapa de temporais. Ele está com uma área bem reduzida, parte do Amazonas, Roraima e Amapá. E chuva pontualmente forte nessa área aqui em amarelo. Com a chuva diminuindo, a gente já percebe as temperaturas disparando. Em Macapá, Palmas e Belém, a máxima chega aos 34 graus. Em Manaus, 33. Porto Velho e Rio Branco, 31 e 30 graus em Boa Vista. Nos últimos 90 dias, a chuva foi realmente volumosa no norte. Quanto mais azul escuro até cinza, maior foi o volume. Já o sudeste e interior da Bahia foi onde choveu bem pouco nesse período. Enquanto isso, no sul ainda tem possibilidade de geada na região de Bagé e nas serras gaúcha, catarinense até o sul do Paraná. Porto Alegre, mínima de 8, Florianópolis 11, Curitiba 7, com máximas aí na casa dos 20 e 22 graus. Onde é que não vai ter chuva amanhã, Anne? Pois é, em grande parte do país, viu, Bonner? Desde o Rio Grande do Sul até o sul do Amazonas, até quase todo o Nordeste. Chuva fraquinha do sul da Bahia até o interior de São Paulo e no litoral do Nordeste até o norte do Pará. Hoje tivemos umidade do ar baixíssima em algumas cidades. Em Ribeirão Preto, por exemplo, no interior de São Paulo, chegou aos 11%. E Botirama, na Bahia, 10% e Cleveland, no Paraná, 15%. Amanhã a secura do ar continua em toda essa área em laranja e quanto mais laranja escuro, menor a umidade, mais seco o ar. Distrito Federal está no caminho. Em Brasília, a máxima chega aos 28 graus, que é a mesma temperatura do Rio de Janeiro. São Paulo, madrugada ainda fria, mínima de 10 e máxima de 25, quase a temperatura da madrugada de Salvador. Em Cuiabá já volta a esquentar, máxima de 34 graus. Campo Grande e Natal, 31 graus, Teresina, 33, Goiânia, 32, Belo Horizonte e Vitória, 27 graus. Muita gente está postando foto da lua nas redes sociais. Ela está realmente muito bonita. Imagina amanhã, então, que é de fato o dia da superlua. Além disso, amanhã de manhã teremos um eclipse lunar às 8h14, horário de Brasília. Ela vai estar na sua totalidade, ou seja, quando a sombra da Terra, redondinha, vai cobrir totalmente a lua. Fica a dica aí, né, Bonnie? Fica a dica. Obrigado, Anne. Até amanhã. Até amanhã. Uma lesão no joelho direito tirou o Daniel Alves da seleção brasileira que vai enfrentar o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias da Copa no início de junho. Para o lugar dele, o técnico Tite convocou o Emerson, que joga no Real Betis da Espanha. Você vai ver a seguir. Na CPI da Covid, a secretária do Ministério da Saúde desmente o ex-ministro Eduardo Pazuello. A CPI da Covid ouviu hoje o depoimento da secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, uma defensora do tratamento precoce contra a Covid. A médica Mayra Pinheiro contradisse o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação à crise do oxigênio no Amazonas.
E também sobre o aplicativo do Ministério que recomendava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. O objetivo dos senadores é esclarecer qual foi a atuação do Ministério da Saúde durante o caos em Manaus, quando dezenas de pacientes internados morreram sem oxigênio, além da gestão do Ministério na defesa de medicamentos como a cloroquina, sem eficácia comprovada cientificamente no tratamento da Covid. A secretária é ré em uma ação por improbidade administrativa por omissão. O processo foi aberto pelo Ministério Público Federal no Amazonas. O ex-ministro Eduardo Pazuello responde à mesma ação. Antes de fazer perguntas, o relator Renan Calheiros, do MDB, lembrou o Tribunal de Nuremberg, que julgou crimes cometidos por oficiais nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Faço questão de trazer à memória de todos, neste momento, talvez o julgamento mais conhecido de todos os tempos. O Tribunal de Nuremberg é um dos julgamentos mais famosos da história. Foi ali que o mundo procurou encontrar respostas para um crime até hoje inconcebível, o genocídio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista. E é bom sempre lembrar que essa comissão parlamentar de inquérito não é um tribunal de guerra, nem de exceção. É sim uma instituição da democracia. Dito tudo isso, presidente, eu quero lembrar um dos mais importantes personagens entre os réus de Nuremberg, Hermann Göring. Durante algum tempo, o número 2 do Hitler. Eu leio abaixo, rapidamente, um trecho da Biblioteca Mundial sobre o comportamento de um dos mais altos oficiais nazistas durante o julgamento de Nuremberg. Lembrando que ele acabou se suicidando e não foi executado na cela onde estava preso. Eu leio rapidamente o trecho. Milk referiu que era impossível opor-se a Hitler ou desobedecer às suas ordens, ou o fizesse, seria executado alguém da sua própria família. Quando testemunhou a seu favor, Göring expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. É um absurdo. Por que é um absurdo? Eu estou fazendo a introdução do depoimento. Senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com um genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite o judeu, tá? Respeite o judeu. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD, disse para o relator continuar. Sem citar nomes, Renan Calheiros terminou sua fala fazendo um paralelo entre o comportamento daqueles que foram julgados em Nuremberg e os ouvidos na comissão, e voltou a provocar reações da tropa de choque do governo. Não podemos dizer que aqui ocorreu um genocídio, não podemos dizer ainda, mas podemos dizer sim que há uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível, uma semelhança tenebrosa, uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI e o relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no Tribunal de Nuremberg. O relator iniciou o questionamento com perguntas sobre a cloroquina. Mayra Pinheiro é conhecida por defender o uso do medicamento no tratamento da Covid, mesmo sem comprovação de eficácia. Renan perguntou se o tratamento foi definido pelo Ministério da Saúde e em quais estudos ela se baseou para indicar a cloroquina. É preciso que nós deixemos claro que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para a Covid. O Ministério da Saúde criou um documento juridicamente perfeito, que é a nota orientativa número 9, que depois se transformou na nota orientativa número 17, onde nós estabelecemos doses seguras para que os médicos brasileiros, no exercício da sua autonomia, pudessem utilizar esses medicamentos com consentimento dos seus pacientes e de acordo com seu livre arbítrio. Mayra disse que nunca recebeu ordens de ministros nem do presidente Bolsonaro para fazer a defesa da cloroquina. O presidente da República ou o ministro da Saúde, em algum momento, pediram a Vossa Senhoria que atuasse com protagonismo na defesa do uso da cloroquina? Nunca.
Vossa Senhoria saberia dizer por que no início deste mês o Ministério da Saúde retirou de sua página oficial na internet as orientações sobre o uso da cloroquina? Porque o ministro Marcelo, numa atitude extremamente acertada, resolveu levar para a Conitec todas as construções de protocolos clínicos para a conduta da doença, exatamente para nós eliminarmos as divergências que existem hoje de opiniões. A nota não foi, ela foi simplesmente retirada porque novo documento está sendo elaborado, ela não foi revogada. Renan Calheiros quis saber se em algum momento as orientações da Organização Mundial da Saúde contra o uso da cloroquina para o tratamento da Covid foram aceitas. Embora o Brasil seja signatário dessa entidade, o Ministério da Saúde de todos os países do mundo são órgãos independentes, têm sua autonomia para tomada de decisão de acordo com as situações locais. Durante o depoimento, o relator exibiu um vídeo onde a secretária diz que medidas de isolamento atrapalharam a evolução da doença e fala sobre a imunidade de rebanho. Nós tínhamos que, no início da doença, deixar isolados os nossos idosos, as pessoas de grupos de risco e, garantidos os equipamentos de proteção individual, deixar que as nossas crianças frequentassem as escolas, deixar que o comércio, a indústria, os estabelecimentos comerciais funcionassem com as orientações de distanciamento social. E nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. O áudio que o senhor acabou de mostrar se trata de uma colocação referente à população pediátrica. E, na época, eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas. Doutora, a senhora falou também do comércio, não foi só de criança. Veja bem, tem muitas coisas que a senhora falou que nós temos gravado aqui, que a gente não quer ser deselegante com a senhora. Por favor, a senhora está protegida sobre Manaus, né? A senhora está protegida sobre Manaus, sobre a falta de oxigênio em Manaus, sobre as outras coisas que a senhora fez lá, não. Mas eu só peço à senhora para ser objetiva, sim ou não, e a hora que a senhora achar que não deve responder, consulte seu advogado e não responda. Agora, por favor, nos ajude aqui a esclarecer algumas coisas. Não foi só crianças. Eu preciso que isso seja contextualizado. Eu acho que o efeito rebanho ele não pode ser usado indistintamente para populações, senador, porque não é possível que a gente vá prever quanto eu tenha que expor da população para que eu atinja esse benefício. Então, isso pode resultar em muitas mortes. Então, eu não posso tomar isso fora do contexto. O relator quis saber sobre a atuação da secretária durante o colapso do sistema de saúde em Manaus no início do ano. E em que momento se percebeu que faltaria oxigênio medicinal em Manaus? Não houve uma percepção que faltaria. Pelo que eu tenho de provas, né, é que nós tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento, segundo eles mencionado como um problema na rede. Vossa Senhoria considera que a quantidade de oxigênio medicinal necessária para o provimento das necessidades hospitalares pode ser calculada com base no prognóstico das internações hospitalares? Em Manaus, numa situação extraordinária de caos, onde nós não temos noção de quantos pacientes vão chegar no hospital, é impossível se fazer uma previsão de quanto você vai usar mais. O que eles tiveram foi uma constatação, passaram de 30 mil metros cúbicos para 80 mil metros cúbicos. Então, considera ou não considera? Não considero que seja possível. O relator insistiu sobre a recomendação de cloroquina aos médicos em Manaus. Vossa Senhoria enviou um ofício à Secretaria de Saúde de Manaus, estimulando a gestão municipal a usar medicamentos orientados pelo Ministério contra o novo coronavírus, entre eles a cloroquina. No documento, classificou como inadmissível a não adoção da orientação. Vou ler, se os senhores permitirem, presidente. Aspas, aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde, tornando dessa forma inadmissível, diante da gravidade da situação de saúde em Manaus, a não adoção da referida orientação.
Fecha aspas. Vossa Senhoria confirma esse fato? Sim. Já em outubro do ano passado, um estudo liderado pela Organização Mundial da Saúde concluiu que a hidroxicloroquina, além de outros 3 medicamentos, se mostraram ineficazes no tratamento contra a Covid. O estudo durou 6 meses e foi considerado o maior programa do mundo para avaliar tratamentos contra a Covid. Foram estudados mais de 11 mil pacientes em 405 hospitais em 30 países. Os especialistas concluíram que nenhum dos medicamentos mostrou claramente uma redução da mortalidade ou do tempo de hospitalização. Em março deste ano, a OMS publicou mais um parecer. Dessa vez, os estudos avaliaram o uso da hidroxicloroquina como forma de prevenção à Covid. O grupo de especialistas da OMS desaconselhou fortemente o uso de hidroxicloroquina para prevenir a doença, porque não teve efeito significativo na diminuição de infecções, hospitalizações e mortes por Covid. E reforçou que a substância provavelmente aumenta o risco de efeitos adversos. Com isso, a OMS decidiu naquele momento que a hidroxicloroquina não era mais uma prioridade de pesquisa. Renan voltou a perguntar sobre quando os integrantes do Ministério ficaram sabendo sobre a crise de oxigênio em Manaus. Nesse momento, Mayra contradisse a versão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em depoimento à CPI na semana passada. Vossa Senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem está falando a verdade? Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Eu confirmei a informação com o secretário estadual de saúde, perguntando, secretário, por que durante o período da minha prospecção não me foi informado? Ele disse, porque nem nós sabíamos. Senadores também questionaram a secretária sobre o Tratikov, uma plataforma que ajudaria no diagnóstico da Covid e que recomendava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Na semana passada, Pazuello disse que o serviço foi criado por Mayra, que era uma plataforma em desenvolvimento. Mas os dois apareceram em um evento em Manaus para o lançamento do sistema. Hoje, ela voltou a contradizer o depoimento de Pazuello. Mayra afirmou que a criação foi de técnicos da secretaria dela. Quem criou a plataforma foram os técnicos da minha secretaria. Então, o Pazuello mentiu. Mentiu. Novamente. Não mentiu. Ele falou que foi a senhora que desenvolveu e operou. Senador Renan, ele deve ter dito que foi eu, porque eu sou a secretária, mas eu não sou técnica. Neste momento, outra contradição entre Pazuello e Mayra sobre a retirada da plataforma do ar. Pazuello disse que o Tratikov sofreu um ataque hacker, que alterou dados do sistema. Hoje, Mayra disse que a plataforma não foi alterada e negou qualquer ataque hacker. Então não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não foi hackeado. Não é hackeamento. O termo que foi utilizado foi um termo de leigos. Hoje a gente tem um laudo pericial que classifica a operação feita de extração indevida de dados. Então não houve extração de dados, mas não houve alteração do que estava proposto no Não, porque o sistema Tratikov. era seguro. O que ele fez foi simulações completamente indevidas, fora de contexto epidemiológico. Se esse aplicativo ele não foi hackeado, não foi modificado, a orientação ou determinação ou qualquer outra palavra que a senhora possa dar, por que foi retirado do ar? No primeiro momento, nós retiramos para que a gente pudesse fazer a investigação. Mas e depois, por que não voltou? Nós estamos organizando para que ele possa ser utilizado. Durante o depoimento, os senadores cobraram da médica dados científicos em relação ao uso da cloroquina. Publicações médicas negam atividade antiviral do medicamento, ou seja, que a cloroquina tenha efeito contra vírus e que a cloroquina só tem comprovação como antimalárico, além de uso como anti-inflamatório. O senador do PSD, Otto Alencar, que é médico, voltou a apontar a falta de estudos científicos sobre a eficácia da cloroquina. É um absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar no seu estudo que deve ter sido feito
sem os protocolos normais do estudo. Essa insistência de permanecer no erro não é virtude, doutora, é defeito de personalidade, não é da senhora não. Eu estou me referindo até ao presidente da República, como perderam o meu estado, pessoas tomaram hidroxicloroquina sem receita, médicas tinham arritmia e morreram. Inclusive um colega meu, desavisado, fez isso. A hidroxicloroquina, até o seu ministro da Saúde disse aqui que não tem validade. E ele disse daí, na tua sentada, da arritmia, pode dar parada cardíaca, e se não tiver alguém para atender? Morre ou não morre? Mas se por acaso a sua consciência agora, a sua consciência chegar um momento de dizer assim, corrija isso. A hidroxicloroquina é antiparasitário, antiprotozoário. Não tem estudo nenhum, a não ser estudo que não tem comprovação em pré-clínico e clínico, para dizer uma bobagem dessa. Por diversas vezes, senadores ressaltaram a falta de eficácia científica dos medicamentos usados no tratamento precoce. Já senadores aliados do Palácio do Planalto defenderam os posicionamentos de Mayra Pinheiro. O senador governista Marcos Rogério, do Democratas, voltou a citar, assim como fez em outros depoimentos, que governadores de vários estados distribuíram cloroquina para tratamento da Covid. Mas a distribuição ocorreu antes de diversos estudos científicos concluírem que não há eficácia comprovada do medicamento no tratamento da doença e de a OMS publicar a recomendação para que o remédio não seja utilizado. O Ministério da Saúde catalogou, ou pelo menos acompanhou, essas medidas locais de estados e municípios visando estender o tratamento precoce por todo o país? Que medidas foram essas? A senhora saberia dizer quais outros estados adotam protocolos semelhantes? O nosso trabalho se resumiu em disponibilizar uma orientação segura para os profissionais da saúde, seguindo a orientação já dada pelo Conselho Federal de Medicina no seu documento, que ele diz que a autonomia médica é dada durante a pandemia para que eles possam dispor de medicamentos já conhecidos, ou seja, seguros, para enfrentar a doença. Ao afirmar que tem conhecimento de excelente êxito em relação aos resultados da cloroquina, Mayra Pinheiro foi interrompida por Omar Aziz. Como é que a senhora afirma que tem um excelente êxito? Senador, eu disse que eu tinha conhecimento que Mas foi mencionado. Mas seu conhecimento, veja bem. Aziz ressaltou que a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, fez um parecer contra o uso do medicamento em pacientes internados com Covid e pediu mais precisão da secretária. Vossa Excelência, Vossa Senhoria respondeu dizendo o seguinte: não, eu tenho conhecimento de excelente êxito. Eu lhe pergunto, qual o número de óbitos? Se ela não sabe, então você não pode responder isso dessa forma. Em seguida, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, voltou a questionar a secretária sobre a tese da imunização de rebanho. Ela disse ser contra provocar a imunização do maior número de pessoas através do contato com a doença e defendeu a vacinação. Não, perfeito, mas assim, esse tipo de declaração, se alguém que foi infectado pela Covid-19 disser, eu tive a melhor vacina, o vírus, a senhora incentivaria esse tipo de comportamento? Eu, inclusive, gravei um vídeo, senador, sobre isso, dizendo às pessoas que é necessário que elas tomem a vacina, mesmo que elas tenham tido a doença. Perfeito. Nós estamos diante de novas variantes, tudo é muito incerto. Então, mesmo que tenha a doença, é aconselhável que as pessoas se vacinem. Muitíssimo obrigado, porque essa declaração foi de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, chefe de governo e chefe de Estado, e que eu acredito que é uma declaração para os brasileiros que acaba indo no sentido contrário do que a senhora, inclusive, aqui mesmo argumentou, que é a tese da imunidade coletiva ou da imunidade de rebanho. Muito obrigado por vosso esclarecimento nesse sentido. Pois não. Randolph questionou a secretária sobre o isolamento social e o uso de máscaras. E o que dizer das aglomerações sem máscaras que o presidente da República faz, como a que aconteceu neste último final de semana no Rio de Janeiro? Senador, a minha presença aqui é técnica. Então, as minhas orientações enquanto técnica e médica, eu uso máscara e eu faço distanciamento social, mas eu não vou comentar as questões relativas ao presidente, aos ministros, aos secretários de Estado, porque não é a motivação para eu estar aqui. O senador Alessandro Vieira falou sobre os riscos do discurso a favor da cloroquina. A senhora tem consciência de que essa manifestação,
que indica a existência de um suposto remédio para a Covid, facilita as condutas equivocadas das pessoas? Porque as pessoas colocam no seu inconsciente, e não é só a senhora que faz isso, o presidente da República faz isso diariamente, as pessoas colocam no inconsciente a impressão de que, ok, eu posso me contaminar e não vai acontecer nada porque tem um remédio, quando não é verdade. É uma loteria macabra que já matou 450 mil pessoas, milhões de brasileiros tiveram que ser internados. Por que será que as lideranças globais mudaram sua opinião? Porque o erro no começo ele fazia sentido. No começo todo mundo testou cloroquina, todo mundo testou. Porque todo mundo queria uma solução rápida, barata, que não paralisasse a economia. Só que quase todo mundo mudou de ideia e entendeu. O Brasil não, infelizmente. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, afirmou que Mayra Pinheiro não se recusou a responder às perguntas sobre a crise em Manaus, com base no habeas corpus concedido pelo Supremo. A sua participação nessa tarde, manhã tarde, hoje aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, ela foi muito importante. Não só a senhora falou de forma transparente, lúcida, clara, metódica, falando do seu trabalho, da sua secretaria. Mayra Pinheiro ainda estava prestando depoimento quando o relator, Renan Calheiros, divulgou um documento afirmando que a secretária prestou falso testemunho ou contradisse o ex-ministro Pazuello por 11 vezes. Entre os pontos, a adulteração da plataforma Tratikov, a não eficácia de remédios como a hidroxicloroquina e quando ela diz que seria impossível prever a falta de fornecimento de oxigênio. Segundo o relator, Mayra caiu em contradição porque afirmou ao Ministério Público Federal que é possível realizar esse cálculo a partir do número de internados. Amanhã, o presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que os senadores vão votar várias convocações. As de 12 prefeitos e de 9 governadores de estados onde houve operação da Polícia Federal para investigar contratos na área de saúde. Também vão votar pedido para ouvir o ex-assessor da presidência, Arthur Weintraub. E amanhã a CPI também vai decidir sobre a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello. 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Faz 3 anos que a Ana Luísa chegou. Foi assim, minha mãe e meu pai adotou e eu fiquei feliz. Para Carol e para o Ramon, esse encontro estava mesmo predestinado. Tinha que ser ela. Parece que estava assim, marcado para ser. Ela chegou, a gente escutou a vozinha dela subindo. Ela veio já dando abraço, beijinho na gente. E eu vejo isso, né? O amor é espontâneo, né? Então, essa conexão também foi muito espontânea, né? Uma cena que se repetiu menos em 2020. A pandemia impactou os números de adoção no Brasil. No ano passado, mais de 2.500 crianças e adolescentes ganharam uma família, quase 20% menos se comparado ao ano anterior. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, muitos processos foram prejudicados porque fóruns ficaram fechados e rotinas que fazem parte da adoção, como visitas de assistentes sociais, não puderam acontecer. A fila de crianças esperando por adoção tem que diminuir o mais rápido possível. Não há momento, não há prazo, não há nada para que se possa amar, para que se possa acolher, para que se possa dar afeto. Atualmente, quase 5.000 crianças e adolescentes estão na fila da adoção no Brasil. A maior parte delas tem mais de 9 anos de idade. Quanto mais tempo no abrigo, menor a chance de encontrar um lar. Jefferson conhece essa angústia. Tinha medo de ficar, porque lá tinha gente já maior e eu ficava com medo, sabe, de ficar com 18 anos e sair, ficar na rua, sem lar, sem essas coisas, sem ter um lugar para ir. Ele foi adotado aos 6 anos pela dona Maria Helena, que já tinha a Isabela, filha biológica. Ela sentia que nessa família tinha espaço para mais um e não importava a idade. O filho foi escolhido pelo coração. É meu filho, do mesmo jeito, como se tivesse nascido do meu ventre, do mesmo jeito, sabe? E parece que alguém que gerou ele para mim e me entregou ele com 6 anos. E não faz diferença. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã.